Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Você está feliz com Jesus? Foi mais ou menos, hein? Você está feliz com Jesus? Aleluia, aleluia. Deus é bom, não é verdade? Glória a Deus. Como nós cantamos, essa mensagem da cruz é o que nos leva, é o que nos traz até aqui. Essa mensagem da cruz é que nos deu condição para que nós pudéssemos novamente acessar a presença do Pai e ter um relacionamento dele, não mais como criaturas, mas agora como filhos e filhos amados. Amém? Aleluia. Quem está animado para a volta dos grupos familiares amanhã? Glória a Deus, aleluia. Então amanhã voltamos os grupos familiares e também no próximo final de semana nós teremos então mais o aniversário da Comunhão Cristã Aba lá de Curitiba. Então caso você deseje ir, o aniversário começa quinta-noite, mas é mais ali para a igreja também. E aí sexta-noite, de repente você pode estar lá, ou no sábado. O que eles mudaram para o aniversário, outras datas também, não vai haver a ministração no sábado de manhã, então você pode sair sábado de manhã tranquilo, almoçar lá, participar do culto sábado à tarde e já ficar para o culto sábado à noite, ok? Então é sempre uma alegria, um prazer estar lá com eles, celebrando mais um ano da Comunhão Cristã Aba de Curitiba, amém? Se você tiver liberdade ainda, diga assim comigo: eu posso, tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E a Bíblia diz, e esse tema do ano diz, que Deus tem para mim e para você uma abundante colheita. Amém? Você crê nisso? Esse ano, aleluia, aplauda Jesus. Aleluia. Esse ano, então o tema do ano, tema abundante colheita, é o que está disponível para mim e para você, e é sobre esse tema que eu gostaria de conversar essa noite, abundante colheita. Gênesis 26, 12, então é o nosso versículo chave, ele diz o seguinte: Isaac formou lavoura, ou Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Estamos no ano da abundante colheita? Aleluia. E com certeza nós colheremos, não é verdade? E eu fui buscar então no dicionário o que significa abundante colheita. Abundante significa no dicionário que existe em grande quantidade ou abundância, é farto, é numeroso, que aparece em grande número. Isso significa a palavra abundante no dicionário. Colheita significa ato ou efeito de colher. O conjunto desses produtos colhidos em um determinado período, por exemplo, a safra, isso é abundante colheita. Então eu e você podemos trazer uma frase ou juntar essas duas definições e dizer o seguinte: que abundante colheita é aquilo que é numeroso e está disponível para eu e você pegarmos, para eu e você colhermos. Abundante colheita é algo numeroso, é algo grande, é algo gigantesco que está disponível para mim e para você, para nós colhermos. A pergunta que fica então: o que você quer colher abundantemente neste ano? Se esse é o ano da abundante colheita, uma pergunta que precisa vir é: o que você quer colher então? Para isso, os líderes que participaram do seminário de finanças vão conversar com vocês sobre os seus alvos, sobre as suas metas, porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar está bom. Então é o ano da abundante colheita, mas o que você quer colher? Se você não sabe o que você quer colher, Deus faz infinitamente mais de tudo que nós pedimos mas e se eu não penso e não peço nada? Quem é bom na matemática aí? Algo vezes zero é o quê? É zero. Então o tema, o ano da abundante colheita, uma primeira pergunta que eu e você precisamos fazer é: então o que nós queremos colher de abundante nesse ano? E nós queremos conversar então um pouquinho sobre isso, nessa noite, alguns pontos,
para que a gente possa talvez colocar de uma forma um pouco mais didática o ano da abundante colheita. Algo importante, algo essencial que todo agricultor sabe, que para se ter uma abundante colheita, o que ele precisa ter em primeiro lugar? Uma semente. Você concorda? Não tem como eu ter uma abundante colheita se eu não tiver uma semente. A semente é o primeiro passo. Então, o primeiro ponto da nossa palavra, o primeiro ponto dessa meditação é semente. O primeiro ponto é um pouco mais alto. O primeiro ponto é semente. Para se ter uma abundante colheita, eu preciso ter uma semente. Qual então é a semente que nós cristãos temos? O agricultor, ele tem lá sua semente de abacaxi, de manga, enfim, do que ele quiser, arroz, do que ele quiser plantar para colher, ele tem a sua semente natural aqui na terra. Mas nós cristãos, qual a semente que nós temos? A palavra de Deus. Lá na parábola do semeador diz o seguinte, em Lucas 8:11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então eu e você temos uma semente, e essa semente é a palavra de Deus. Repita comigo assim: a semente que tenho para semear é a palavra de Deus. Em João 17:4, Jesus diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, Pai, completando a obra que me deste para fazer. Depois, um pouco mais na frente, no versículo 17, ele diz qual era essa obra: dei-lhes a tua palavra. Jesus, ele diz que completou a obra aqui na terra, e a obra que ele completou aqui na terra foi dar-nos a sua palavra, foi nos dar-nos a semente. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim, talvez você fale assim, mas que semente que é essa? Toda a escritura, toda a semente, ela é inspirada por Deus e útil, ou outra versão diz proveitosa para mim e para você, para que nós tenhamos ensino, repreensão, correção e também para a instrução da justiça. Então toda a semente que eu e você temos, ela é a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus, ela foi divinamente inspirada, ela veio de Deus para mim e para você. Mas será que essa semente ela é boa mesmo? Não, André. O que diz a Bíblia sobre isso? Em Isaías 55:11, continua dizendo o seguinte: assim também ocorre com a palavra, com a semente, que sai da minha boca. Aqui é Deus falando. E aí a gente precisa fazer um exercício aqui. A palavra de Deus na boca de Deus é a palavra de Deus, sim ou não? Sim. A palavra de Deus na minha boca continua sendo a palavra de Deus, sim ou não? Então esse versículo aqui, eu posso colocar ele dizendo a palavra, a semente que sai da minha e da sua boca. Olha como nós podemos ler aqui. Assim também ocorre com a palavra, com a semente que sai da minha boca. André, sai da sua boca, o seu nome. É a mesma coisa. Ela não voltará para mim vazia. Ela não voltará para mim, André, vazia, mas ela fará o que desejo. O que você deseja? O que você quer colher? É o ano da abundante colheita, mas o que você deseja? Porque aquilo que você semear, a palavra de Deus que você semear, a Bíblia está dizendo que ela não voltará para mim e para você vazia. Amém? Mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Aleluia, Jesus é bom demais. Ele está dizendo que esse é o ano da abundante colheita e que eu e você nós temos sementes. E quando eu e você nós lançamos essas sementes, elas não voltam para nós vazias, mas elas cumprem o propósito pelo qual eu e você enviamos elas. Aleluia, aplauda Jesus, Ele é digno. Aleluia. Se você não se empolga com isso, com que nós vamos nos empolgar? É a palavra de Deus. Ela está dizendo que se eu e você lançarmos ela, se eu e você semearmos a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Você terá uma abundante colheita naquilo que você semear. Semear o que, André? A semente, a palavra de Deus. Agora todo agricultor também sabe
que depois da semente, o que é importante eu ter para conseguir, para ter o êxito na abundante colheita? Qual o segundo passo? Eu preciso ter o quê? Uma terra, um solo. Concorda comigo? Então, o segundo ponto, o segundo tópico que nós podemos colocar aqui nessa noite é solo. O primeiro é semente. O segundo é eu preciso ter a semente e eu preciso ter um solo. Não basta eu ter uma semente, eu preciso ter um solo adequado. Se nós formos olhar lá a parábola do semeador, você concorda comigo que quando ele saiu para semear, a semente que ele jogou nos 4 terrenos onde a semente foi colocada, era a mesma semente? Era a mesma semente. Não existia diferença de sementes, existia diferença de solos. Então talvez você escute aqui no seu grupo familiar, isso não acontece aqui, mas quando é outras cidades, lá para outro lugar. Talvez em outras igrejas você escute eles não experimentando tanto daquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, amém? Por quê? Porque lá no terreno deles, lá no solo deles, lá no coração deles, não está tão apropriado assim para receber a semente como o meu e o seu solo. Porque toda semente, por mais excelente que ela seja, ela precisa ter um bom solo. E ali dentro da parábola do semeador, em Lucas 8, ele fala então da semente à beira do caminho, que ela se perde facilmente, né, como nós temos ouvido do nosso Big Boss, do nosso pastor, aquilo que nós somente escutamos, mas não ouvimos, ela entra por um ouvido, sai pela outra e se perde. Ou ela cai no meio de pedras onde não tem raiz, qualquer provação, qualquer dificuldade, aquilo já morreu, a semente já acabou, não existe mais. Ou ela cai em espinhos, que são as preocupações da vida, os prazeres da vida, e elas sufocam a semente, e a semente morre. Mas graças a Deus que esse não é o meu solo e não é o seu solo, amém? O nosso solo está lá em Lucas 8,15, que diz assim: mas as que caíram em boa terra, mas as sementes que caíram em boa terra, são as que com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Nós somos daqueles que temos um coração, um solo apropriado, e quando a semente, que é a palavra de Deus, ela cai no nosso solo, ela germina e dá fruto, amém? Aleluia. Então o terreno aqui ele fala do coração, o terreno aqui fala do quanto eu e você cremos nas sementes que são lançadas. Agora você concorda comigo que quando Deus criou o mundo, Ele tinha alguma dúvida das sementes, das palavras que Ele lançou na terra? Ele tinha alguma dúvida que aquelas sementes iriam criar aquilo que Ele estava querendo? Você acha que Deus tinha alguma dúvida? Ele pegou e falou lá em Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz. Ele, e agora? O que eu falei? Será que vai ter luz, sim ou não? Você viu que a luz sumiu, né? A luz foi embora, era para acabar, era para dar certo com o versículo. Desculpa pessoal, eu trazei um pouquinho aqui, mas era para ter sido exatamente quando eu ia falar, haja luz, eles iam acender a luz, então não deu certo, eu que errei, eu perdi o ponto. Mas Deus disse, haja luz, e houve luz. Por quê? Porque Ele não duvidou em nenhum momento do que Ele estava semeando, da palavra que Ele estava lançando. E aí nós vamos para a palavra de Deus. Olha esse versículo. Ultimamente eu tenho... Quem participou do seminário de finanças aqui? Foi bom, não é verdade? Aí eu vou usar a principal e a grande frase de um sábio que eu ouvi uma vez. Quem perdeu, perdeu. Quem perdeu, perdeu. Mas quem veio, aproveitou. Mas tem alguns versículos, tem algumas coisas que têm me saltado aos olhos. Eu já tenho lido outras vezes, mas tem me chamado a atenção. Olha esse Marcos 11:23, diz o seguinte: mas eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então eu tenho uma semente que a Bíblia está dizendo que quando eu lanço ela não volta para mim vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual eu a designei.
Esse texto está dizendo que se eu e você, nós cremos, nós colocarmos no nosso coração, nós não duvidarmos no nosso coração, irá acontecer aquilo que eu disse. Se eu disser ao monte, mova-se daqui e se jogue no mar, vai acontecer se eu não duvidar no meu coração. Se o meu solo for apropriado para aquela semente. Amém? 2 Coríntios 4,13, está escrito, crie, por isso eu falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Crie, por isso eu falei. Falei o quê? A semente que está no meu coração. Se eu tenho semente, se eu tenho solo, o que eu preciso fazer agora? Ponto 1 é semente. Ponto 2 é? Ponto 3 é? Semear. Eu preciso agora semear. Se eu tenho uma semente boa, se eu tenho um solo bom, o que eu preciso fazer agora? Semear. Eu preciso agora semear essa palavra. E aí, para lançar essa semente, nós temos diversas formas, mas uma que é fundamental para mim e para você, é declarar, é falar, é você escutar a sua voz falando e declarando as sementes. É como nós já temos sendo ensinados aqui domingo após domingo. Esse negócio de ler a Bíblia, né, sem você ler em voz alta, só ficar meditando ali e tal, não funciona. Você precisa declarar a palavra. Você precisa não só ler em pensamento aqui, mas você declara a palavra, porque assim você está semeando ela. Amém? Então Lucas 8,5, que é a parábola do semeador, diz o seguinte, o semeador saiu a semear. Se eu tenho a semente, se eu tenho um bom solo, então o semeador agora ele semeia. Em Gênesis 26:12, que é o tema do ano, versículo-chave, Isaac semeou. Então nós olhamos muitas vezes a abundante colheita, mas o que está por trás da abundante colheita? Está por trás uma boa semente, está por trás um bom solo e está por trás a semeadura. Agora, quando o agricultor ele sai a semear, ele não tem dúvida que ele irá colher, certo? Senão ele não ia semear. Se o agricultor ele tem uma boa semente, tem um bom solo, ele vai ficar na dúvida, será que eu semeio ou não? Não, esse ano eu não vou fazer minha plantação de arroz, não vou semear, porque eu não sei se vai dar resultado ou não. Ele faz isso? Tem sentido? Agora tem sentido eu e você termos uma semente boa, nós temos o nosso coração bom, um coração guardado, um coração puro, e não semearmos a palavra de Deus? Por isso que eu fiz a pergunta no começo, esse é o tema, o ano da abundante colheita, mas o que nós queremos colher? Porque aquilo que eu semear, não voltará para mim vazio, mas cumprirá o propósito pelo qual eu estou semeando. Em Salmos 37:4, Salmos 37:4 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, daquilo que você deseja colher esse ano. Em Hebreus 11:6 diz o seguinte, essa aqui eu vou ler uma outra versão, a versão A Mensagem, eu esqueci de passar para o André até essa outra versão. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe, e que se preocupa o bastante para atender os que o procuram. Por que nós não semeamos mais? Olha quantos versículos nós estamos lendo. E esse versículo dizendo o seguinte, porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Você crê que Ele existe? Amém. Se você está aqui nessa noite é porque você crê que Ele existe. Se nós cremos que Ele existe, nós também temos que ter a certeza que Ele se preocupa o bastante para atender aos que o procuram.
ele se preocupa bastante para atender aos que semeiam a sua palavra. Porque o compromisso com Deus não é comigo, com você, o compromisso dele é com a sua palavra. Por isso que quando eu e você semeamos a palavra, ela cumpre. Porque não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a palavra que nós estamos semeando. Então, sabe, nesse ano de 2026, vamos parar de ficar vivendo algumas situações de falta, de escassez, de preocupações, de talvez falta de saúde, ou o que quer que seja que de repente possa estar afligindo você, e comece a pegar a semente boa, comece a pegar o solo bom que você tem, e comece a semear essa palavra. Porque nós estamos lendo aqui que se você semear, você vai colher. É a Bíblia que está dizendo para mim e para você. Então, eu tendo a semente, eu tenho do solo, eu semeio. Agora, se o semeador não semear a semente que ele tem, ele vai colher, sim ou não? Para mim e para você, se eu e você nesse ano de 2026, se nós não semearmos a palavra, o que nós iremos colher? Se o agricultor, ele não pega a semente, e ele não semeia a semente no solo, ele não tem fruto, ele não tem a colheita. Se eu e você, filhos de Deus, amados, Deus nos ama, Deus tem, meu Deus, nós somos tudo para Ele, nós somos filhos amados. Mas se eu e você não pegarmos essa semente que Ele já nos deu, com o nosso solo apropriado, que é crer naquela semente, e não semearmos, nós vamos chegar ao final de 2026, porque a colheita precisa de uma semeadura. E a semeadura não é o que eu e você temos que fazer, Jesus já fez tudo. E Ele nos deu a sua palavra, para que em cima da palavra dEle nós creiamos. Ei, é assim, então eu creio nisso. Porque eu creio, eu falo, eu semeio. Agora, se eu não semear, eu não vou colher. Simples assim, né? Mas é a verdade. O quarto ponto, o quarto tópico talvez, o primeiro é a semente. O segundo é o solo. O terceiro é o... E o quarto, tempo. Vocês viram lá, né? Apareceu antes de eu falar. Também não foi combinado com eles. O quarto é o tempo. Repita comigo. Toda semente precisa de um tempo para dar fruto. Gênesis 26, 12 diz assim: Isaac semeou, formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Nós tivemos aqui o Benício, né, sendo apresentado aqui. Lá atrás, teve lá a semente do esperma, que encontrou o óvulo, fecundou, mas não nasceu de um dia para o outro. Demorou quanto tempo, Daniel? 9 meses. Seu filho e sua filha também demorou 9 meses? 9 meses para aquela semente poder gerar o fruto, poder aparecer. E aí eu fui atrás de alguns exemplos. A semente do arroz, ela demora de 100 a 150 dias para germinar, para dar o fruto. Sementes como a de mangueira, quanto tempo vocês acham que demora uma semente de mangueira? Eu não achei que era tanto, mas diz lá onde eu li que pode levar até 10 anos. A colheita mais rápida, talvez, eu não sei se você gosta de comer, mas se você gosta de comer, é mais rápido para você semear e colher. Você está com fome, semeia isso que é rapidinho. É a de rabanete. Alegria, né? Imagina, você está com fome, vai, compra semente de rabanete, planta, que você vai colher rabanete e vai por um bom tempo lá. A semente de rabanete é de 20 a 45 dias. André, mas eu já orei, André, mas eu já declarei, André, mas eu já fiz isso, André, mas eu já fiz aquilo, tudo que você está falando eu já fiz, André, mas você não entende, André, eu não sei o quê, mas eu não sei, entende, mas André, eu te entendo. Ou você acha que tudo que eu já semei, eu já colhi? Também não. Mas eu me apego ao quê?
ao que nós temos. E o que nós temos? A palavra de Deus. Em Apocalipse 2:25 está escrito assim: tão somente, tão somente, está falando assim, ó, esquece todo o resto, e tão somente, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. O que nós temos? A palavra de Deus, até que Ele venha. André, então o que nós vamos ficar fazendo até que Ele venha? Semear a palavra de Deus. Semear a palavra de Deus. Semear a palavra de Deus. André, mas eu não alcancei hoje. O que eu vou fazer amanhã? Semear a palavra de Deus. Semear a palavra de Deus. Semear a palavra de Deus. Até que Ele venha. Até que Ele venha nós vamos semear. Até que Ele venha nós vamos crer que tudo que está escrito na palavra de Deus é a verdade. Porque ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Ela não muda. Ela é a mesma. Em 1 Coríntios 3, de 6 a 8, diz assim: eu plantei o quê? A semente. Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, se você puder, diga assim comigo: o resultado, o crescimento da semente é de responsabilidade de Deus. O nosso é semear. Amém? Aleluia, aplauda Jesus. É assim. Sabe o que acontece? É que muitas vezes nós ficamos querendo que o resultado, quase que a geração fast food, né? Ou nós queremos que o resultado dependa de nós. Não, o resultado depende de Deus. O meu e o seu é ter a semente nos nossos corações e semear ela. E na Bíblia, até que Ele venha, não sei, mas eu sei que na Bíblia também existem diversos de repente. De repente o Espírito Santo foi enviado, mas o Espírito Santo foi enviado porque foi antes semeado uma palavra. Jesus falou para os discípulos: ei, esperem lá no cenáculo, fiquem lá, porque vai ser derramado sobre vocês o Espírito Santo. Foi derramado uma semente, e essa semente ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. E naquele dia o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E o Espírito Santo hoje pode habitar em mim e você, por causa daquele dia. Amém? Aleluia. Em 2 Coríntios 4:18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Nós não fixamos os olhos nas circunstâncias, nós não fixamos os olhos no que talvez esteja na sua vista, ou nos laudos médicos, ou em tantas outras situações que vêm ao seu encontro. Nós não podemos fixar os nossos olhos nisso, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é o que nós não vemos, a palavra de Deus. Você não enxerga ela, mas ela é eterna, ela não tem variação, ela é eterna, e ela cumpriu o seu propósito e cumpre até hoje. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha esse outro versículo, que eu li, eu falei assim: Deus, olha só como o Senhor é bom. Jeremias 1:12 diz assim: o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. Olha quantos versículos nós estamos lendo, dizendo que aquilo que está escrito vai se cumprir na minha vida e na sua vida. E Jesus está dizendo o seguinte assim: ei, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então eu e você, nós não podemos ter a mínima dúvida de que a palavra de Deus é a verdade, e ela semeada, ela vai cumprir aquilo pelo qual você designou ela, você lançou ela. E Deus, Ele vai estar vigiando para que essa palavra, ela se cumpra.
na minha vida e na sua vida. O quinto ponto, então nós precisamos entender que além de nós termos uma semente, nós precisamos ter um solo, nós precisamos semear. E ao semear, nós precisamos, qual que é o quarto ponto? O tempo. E o quinto ponto, nós precisamos entender que existe biodiversidade de sementes. Para quais áreas você quer colher esse ano? Quando nós falamos de abundante colheita, nós precisamos entender que abundante colheita não é só na área financeira. Muitas vezes a gente vincula, a colheita financeira, mas é a colheita de saúde, colheita de abundância, de paz, da tua família, do que você quiser colher. E para isso, existem diversas sementes. Então repita comigo, para ter a colheita que eu desejo, eu preciso lançar uma semente específica. Concorda comigo? Se eu, agricultor, quero colher laranja, o que eu vou semear? Uma semente de laranja. Se eu quero colher limão, o que eu vou semear? Uma semente de limão. Não é lógico? Mas você concorda que no mundo cristão, muitas vezes, nós ficamos meio... Nós oramos assim muitas vezes. Senhor, aquele servo humilde, que chega diante de Deus, Deus, quero te pedir que o Senhor me abençoe. Deus olha para mim e para você e fala assim, estou confuso. Na minha palavra eu tenho 8.000 promessas. Quais delas você quer que eu te abençoe? E aí a conversa, o diálogo termina. E eu e você ficamos mais todos os dias, Senhor, me abençoe. E Deus fala, eu tenho mais de 8.000 promessas, seja mais específico. Eu não estou sabendo onde você quer chegar. E aí às vezes nós ficamos meses, anos, esperando, com orações muito vagas. E Deus, mas o que exatamente você está querendo? Que eu te abençoe no quê? Na sua vida financeira, na sua saúde, aonde você quer? Você precisa ter uma semente específica. Exemplos de sementes. Talvez se nós formos olhar para a área da saúde, você pode pegar Salmos 103, versículo 2 a 3 e dizer o seguinte, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, é Ele. Você pode pegar Isaías 53:5 e dizer o seguinte, mas Ele, Jesus, foi ferido por causa das minhas transgressões e esmagado por causa das minhas iniquidades. O castigo que me trouxe a paz estava sobre Ele, Jesus, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados. E você declara e você semeia isso. Essa é uma boa semente, sim ou não? Você crê que ela é a verdade, sim ou não? Então semeie ela. Semeie especificamente na sua saúde. Agora de repente você vai orar pela sua área financeira e vai orar esse versículo. Oi? Cara, peraí, você está lançando uma semente de abacaxi e você quer colher limão. Não, peraí. Nós temos uma ordem aqui. Se você quer colher a área financeira, você precisa lançar uma semente financeira. E aí de repente você pode ir lá para 2 Coríntios 8:9 e dizer o seguinte, Deus, a tua palavra diz, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. E nós já temos sido ensinados que aqui ricos não quer dizer rico espiritualmente, quer dizer rico financeiramente. Agora, qual que é a diferença em quem experimenta, tem uma abundante colheita e quem não tem? Tem uns que semeiam, creem, e tem outros que não semeiam. Se eu não semeio, eu não vou colher. Então o desejo do Pai é que eu e você, nós sejamos ricos. Nem ninguém quer ser rico.
O desejo do Pai é que nós sejamos. Não é o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Jesus, ele se fez pobre para que nós fôssemos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Essa é uma semente. Agora, dependendo de como essa semente cai no seu coração, ela gera colheita ou não. Porque de repente ela cai em um daqueles 3 solos, onde as preocupações da vida, onde a dúvida, onde as coisas, elas matam a semente, e a semente ela não produz o seu fruto. Então o ano da abundante colheita está disponível inúmeras, milhares de sementes, para que nós possamos lançar ela, crendo que ela irá cumprir o propósito pelo qual eu e você estamos lançando ela. É assim. Nesse ano eu e você precisamos tomar posse disso e caminhar em cima disso. Olha, Hebreus 11, 1-3 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que talvez eu e você esperamos para esse ano? É o que o texto está dizendo, que eu e você precisamos crer que nós iremos alcançar aquilo que nós estamos esperando. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela semente. De modo que o que se vê, que são aquilo que nós estamos querendo, os alvos, os sonhos, não foi feito do que é visível, mas foi feito do que é invisível. E o que é invisível? A palavra de Deus. Quando Deus disse haja luz e houve luz, não existia luz antes. Deus criou mediante a semente. E ela está disponível para mim e para você. Só que eu e você precisamos ser um pouco mais específicos. Eu vou dar o exemplo da Sheila. A Sheila eu aprendo muito com ela, essa é uma das coisas que eu aprendi com ela. Há uns bons anos atrás, 2017, a Sheila falou o seguinte: André, eu quero um carro, mas eu quero esse carro, eu quero essa cor. Eu não quero nenhum outro carro, eu quero esse carro e eu quero essa cor. E eu olhava para ela, né? Falei, amor, o carro é meio carinho, né, amor? Passou um tempo. Quem lembra aqui do Rafael Tosta, né? Que estava aqui conosco. Ele, né, congregava conosco, ele trabalhava na Audi. E a Sheila, ela compartilhou no grupo familiar dela, ela compartilhou em vários lugares, né? A gente colocou. Uma das coisas que eu dei a dica para os líderes é: conversem os alvos entre vocês para que vocês orem. E ele pegou e ligou para mim e falou assim: André, o carro da Sheila está aqui, vem buscar. Por quê? Porque ele sabia exatamente o carro e ele sabia exatamente a cor que a Sheila queria. E aí o carro, ele tinha 8.000 quilômetros. O cara tinha comprado o carro, não gostou da Honda e quis ir para a Audi de novo. Aí, tá bom, né? Vai lá. O carro com 8.000 quilômetros. Mas a Sheila tinha muito específico aquilo que ela queria. O carro, a cor. E agora esse ano ela falou de novo: ó, eu vou trocar de carro, eu quero esse carro e eu quero essa cor. E aonde ela começa a andar, ela fala: ó, aquele ali é igual ao meu carro. André, o que você está dizendo com isso? É que se você não enxergar, aquilo não é teu. Só que como é que você vai enxergar se você não sabe o que você quer? Vamos dizer que tem gente que quer casar. Deus me manda um marido. Aí Deus fica esperando. Como? Como que você quer o seu marido? E a gente não fala mais nada. Sabe por que muitas vezes nós não somos específicos? Isso é o que Deus falou comigo aqui. Às vezes nós queremos ser espirituais demais. Não, Deus, seja feita a sua vontade. Mas daí se vier e nós não gostarmos, nós falamos assim: foi Deus que me deu.
Sim ou não? Agora, quando eu sou específico, eu falo, ei, eu quero isso aqui. Deus, eu quero isso aqui, eu quero um carro assim, assado, tal, tal, tal. Deus, eu quero isso. Eu não vou colocar aqui, mas a Gesiane e o Marco, eu vou glorificar Deus na vida deles. Eles mandaram para mim os alvos do ano. Né? A gente se reuniu como grupo, eles mandaram. E o alvo deles, eles enxergaram tanto aonde eles querem ir, que tem assim, eles mandaram o alvo, e do ladinho eles colocaram a família deles, por exemplo, o carro. Eles colocaram o carro que eles querem atrás da foto da família. Eles querem fazer uma viagem, eles querem ver a neve. Eles pegaram uma foto deles com roupa mais de neve e colocaram atrás um cenário de neve. Eles vão alcançar isso, sim ou não? Cara, vão, cara. Eles vão alcançar isso. No tempo que eles colocaram. Por quê? Porque eles creram que isso é possível. Eles estão lançando uma semente e eles sabem que eles vão colher. Eles estão enxergando isso. E aquilo que eu e você enxergarmos, nós iremos colher. Amém? Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Então eu e você, nós precisamos ver tão claramente, essa imagem ela precisa ser tão nítida, ao ponto de mexer com as suas emoções. A ponto de você fechar, sabe, a gente fala tanto assim, aquilo que eu vejo de olhos fechados é mais real do que eu vejo de olhos abertos. Mas o que você está vendo? Se você não estiver vendo nada, é nada. Agora, quando você tem um sonho, quando você tem alguma coisa que você quer conquistar, você fecha os olhos, você consegue enxergar aquilo? Se você consegue, é seu. Agora, se você não consegue... É interessante ali o cego Bartimeu. Tem ali a história, né? Eu não vou ler ela ali. Mas o cego Bartimeu está ali. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos querendo tirar ele de lá para cá, tal. Até que Jesus falou, tá bom, vem aqui. E aí Jesus chega para ele. Deixa eu só colocar aqui o texto para vocês lerem junto comigo. Marcos, então, 10:51. Jesus chega para ele e fala assim, tá, o que você quer que eu te faça? Você está vindo atrás de mim dizendo assim, tem misericórdia de mim, ou como nós falamos, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa, e Deus tem mais de 8.000 promessas para mim e para você, e Deus fala, tá, mas o que você quer que eu te faça? Seja específico. E aí diz o seguinte, o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Agora entendi. Agora vem cá, Jesus sabia que ele era cego. Jesus tinha visto ele estava sentado, ele demorou para levantar, Jesus sabia que ele era cego, Jesus sabia que ele precisava daquilo, mas enquanto ele não declarasse especificamente o que ele queria, nada aconteceu na vida dele. Mas quando ele declarou, Jesus, eu quero ver, aí o que disse Jesus? Vá, a sua fé o curou. Jesus não disse, em nome de Jesus seja curado, ele disse o quê? O cego sabia que Jesus podia curá-lo. Eu e você precisamos saber que as sementes que estão na minha mão e na sua mão podem germinar, podem dar fruto, podem cumprir o objetivo pelo qual ela foi lançada. Porque senão eu e você nós vamos continuar a vida inteira dizendo, ei Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou nós vamos ficar como pedintes, ei Deus me abençoa. Deus me abençoa, Deus me abençoa. E Jesus muitas vezes está dizendo para mim e para você, seja específico, o que você quer que eu te faça? Aonde você quer chegar o ano de 2026? O que você quer colher? Esse é o ano da abundante colheita, mas o que você quer colher? E aí, para nós terminarmos, o pessoal do louvor pode subir. O 6º ponto. Então, o primeiro ponto, eu preciso ter uma semente. O 2º ponto, eu preciso ter um solo. O 3º ponto, eu preciso semear. O 4º ponto, eu preciso saber que existe um tempo. E o 5º ponto, eu preciso saber que existem sementes diferentes, biodiversidade de sementes.
Com isso, eu não tenho a menor dúvida que no ano de 2026, eu e você teremos uma abundante colheita. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E a questão aqui é o que fazer com essa abundante colheita. Se você me permitir ler os últimos versículos, conta ali a história de Simão. Simão estava ali, pescando, ele passou a noite inteira, não pescou nada. Aí Jesus subiu no barco dele e Jesus disse o seguinte: ei Pedro, Simão, lance as suas redes. Simão chegou para Jesus e falou o seguinte: ei Jesus, é o seguinte, nós estamos a noite inteira pescando e não pescamos nada, mas segundo a sua palavra, segundo a sua semente, eu vou lançar as redes. E aí então vem o versículo 6 que diz assim: quando o fizeram, amém? Isso aqui é para mim e para você. Quando eu e você fizermos, quando eu e você lançarmos a semente, semearmos a semente, o que irá acontecer? Eles pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Ah, você não pegou esse negócio aqui. A Bíblia está dizendo que se eu e você fizermos aquilo que Jesus diz para nós fazermos, a nossa abundante colheita será extraordinária, ao ponto das nossas redes se rasgar. Aleluia! Aleluia! Isso irá acontecer, nenhuma semente vai voltar vazia. E aí o versículo seguinte diz assim: então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Eu e você precisamos entender que quando a abundante colheita vier para mim e para você, ela não pode morrer em nós mesmos. A abundante colheita vem para você usufruir, sim, para você usufruir, para você ter a sua casa, para você ter os seus bens, para você ter os seus carros, para você, sim, claro que é, para você usufruir, mas ela não pode morrer em você. Ela vem para você para que você compartilhe, para que outras pessoas recebam, para que o evangelho seja propagado. A abundante colheita, ela não é para morrer em você e morrer em mim, ela é para ser compartilhada. E aí o próximo versículo diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Quando a abundante colheita vier sobre a minha vida e sobre a sua vida, eu e você, nós precisamos reconhecer de onde ela veio. Ela foi fruto da semente, não foi fruto daquilo que eu e você fizemos. Sabe, existem coisas que eu e você podemos fazer que Deus não vai fazer. Semear, eu e você temos que fazer, mas o resultado é Ele que dá. E quando isso acontece, nós precisamos reconhecer: Jesus, eu reconheço que isso aqui veio do Senhor. Jesus, eu reconheço que isso aqui é fruto do seu amor por mim. E o último, que está lá em Lucas 5:11, diz assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Muito melhor do que estar com abundante colheita, é estar com o Senhor da abundante colheita. Porque o Senhor da abundante colheita, Ele pode te dar abundante colheita aonde você for, aonde você estiver. Mas se você ficar preso na colheita, você deixa de seguir o Senhor. Então nesse ano de 2026, eu tenho plena certeza, eu creio de todo o meu coração que é o ano da abundante colheita para a minha vida e para a sua vida. Para isso nós precisamos usar a semente, nós precisamos ter o solo apropriado, crendo naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos saber que nós precisamos semear essa semente, que ela tem um tempo e ela precisa ter uma semente específica para que eu e você possamos colher e usufruir daquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Aleluia. Você foi abençoado com essa palavra? Aleluia. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você
quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.